Senhor, irmãos, Pai do Senhor, irmãs, mais uma vez estamos juntos no nosso culto online, oração em palavra. Vamos agora fazer a abertura orando ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toda a glória, honra e louvor tributamos ao teu nome. Pedimos agora a tua bênção sobre teus servos e servas que estão conosco conectados, participando deste culto. É a nossa súplica e o nosso louvor a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso culto online e não deixe de participar, não deixe de interagir. Vamos agora juntos louvar ao Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Paz do Senhor, amados, mais uma vez estamos juntos aqui adorando ao Senhor, agradecemos a Deus por esse belíssimo louvor e queremos agora lhe convidar a participarem do ofertório. Faremos a leitura no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 10 e 11, onde a Escritura nos diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Está aí na sua tela, outra vez, os dados bancários do Ministério da MDF, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Contamos com a sua fidelidade.
Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua cooperação e rogamos a Deus que continue abençoando e prosperando o seu lar e a sua casa. Vamos agora orar para agradecer a Deus pela vida dos nossos ofertantes e também preparar o nosso coração para ouvir a ministração da palavra. Amado Deus e Pai, outra vez nós oramos a Ti, agradecidos pela vida dos Teus servos e servas que nos auxiliam nesta obra, entregando a sua oferta, entregando o seu dízimo. Que a Tua promessa, fiel e verdadeira, Senhor, seja real e abundante no lar, no celeiro, na despensa, na vida de cada um dos Teus filhos. Também agora rogamos a Ti, fale conosco por intermédio da ministração da Tua santa e bendita palavra. Em o nome de Jesus, assim oramos. Amém. Nessa noite feliz, eu saúdo a todos os irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui novamente para nós aprendermos sobre a palavra de Deus. Nessa noite eu tenho um assunto que o Senhor Deus me deu muito interessante. O tema é recebendo de Deus todos os pedidos que nós fazemos a Ele. Não é interessante? Já pensou você fazer uma oração e fazer uma lista a Deus e Deus atender a sua oração na íntegra? É o sonho de qualquer cristão, receber todos os milagres almejados. E a Bíblia vai falar de um homem que recebeu tudo o que pediu a Deus. E através deste tema, através da história deste homem, nós vamos nos espelhar para que possamos receber os grandes milagres do nosso Deus. Amém? Como base da nossa palavra, quero ler aqui em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim o texto sagrado. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O livro de 1 Crônicas, ele tem 29, 1 Crônicas tem 29 capítulos. 19 capítulos vai falar sobre Davi, a maioria deles. Um capítulo vai falar sobre o fim trágico de Saul. E durante 9 capítulos vai falar sobre genealogias. Vai falar Adão, Sete, vai falar sobre Enos, Cainã, fulano gerou fulano, e vai falar sobre genealogia. Lembra a primeira vez que você leu 1 Crônicas? Talvez você não tenha a melhor experiência. Parece que nunca parava de falar de genealogia, não é mesmo? E no capítulo de número 4 vai falar sobre os descendentes de Judá. Até aqui é só fulano gerou fulano e vai falando sobre genealogias. Mas o cronista, quando ele chega no verso 9, ele dá uma parada. Aí ele diz assim, olha, Jabes vai falar sobre 2 versos sobre Jabes. Quem foi Jabes? Jabes, ele não foi um homem que matou leão, venceu urso. Não, ele não foi um grande rei de Israel. Não foi um homem mais forte da terra. Mas o cronista, quando estava escrevendo, ele falou, opa, para Jabes eu tenho que parar e tenho que falar alguns detalhes. Jabes, meus irmãos, foi um homem que, segundo a palavra de Deus, teve todos os seus pedidos atendidos por Deus. A Bíblia vai falar que ele foi abençoado muitíssimo. Vai falar que ele teve as suas terras amplificadas, que teve a mão do Senhor sobre a vida dele o tempo todo e que o mal nunca o afligiu. Ele foi um homem que atingiu sucesso, foi um homem bem-aventurado na terra. Pois qual o motivo? Por quê?
Que segredo teve a vida de Jabes? Alguns vão dizer, foi porque ele fez uma oração. Realmente a oração talvez seja a parte mais importante desse texto. Mas eu queria meditar com você que não foram apenas as palavras certas, não. O cronista nos revela algo para a minha vida, para a sua vida, que nós precisamos observar. Deus quer falar com você, quer falar comigo através da vida de Jabes nessa noite. Amém? A primeira coisa que eu quero meditar com você nessa noite é que ele andou durante a vida de cabeça erguida, apesar das marcas difíceis da vida. Nesses versos que nós lemos, nós vamos dizer que a mãe dele colocou o nome dele de Jabes, porque ela teve Jabes com muitas dores. Então o nome de Jabes é aquele que causa dor, que causou dor à sua mãe. Ele tinha uma história difícil no seu nascimento, encravada em seu próprio nome. Mas isso não o impediu dele andar de cabeça erguida. Isso não o impediu de sonhar. Não. Ele continuou de cabeça erguida e foi para a vida lutar, para ser um vencedor. Aqui, o Senhor fala conosco pela primeira vez. Irmãos, todos nós temos lutas. Todos nós temos algumas marcas que nós não desejamos. Olhe para Paulo. E o Senhor responde, Paulo, a minha graça te basta. Ele orou a Deus e todos os grandes heróis tiveram problemas e passaram por dificuldades. Mas aqueles que obteram vitória foram aqueles que levantaram a cabeça e continuaram a jornada, continuaram a luta. Uma luta, uma peleja que pode ser vencida. Deus fala com você nessa noite. Erga a cabeça. Não fique de braços cruzados, não fique para baixo, não fique prostrado, mas levante a sua cabeça. Vem para a luta. Jabes era esse tipo de homem. Ele teve um início difícil, as pessoas contaram que a mãe quase morre no parto, mas ele não se deixou abalar pelos momentos difíceis. Não, foi um grande lutador. O passado não interferiu no sucesso de Jabes. Irmãos, Eclesiastes 7:8 diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Pare de olhar para trás, para as frustrações do passado. Pare. Deus hoje fala com você, meu irmão. Vamos para frente. Olhe para frente. Olhe para o alvo, que é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra que eu li vai falar que ele foi o mais ilustre no meio da sua família. E Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Ele alcançou fama no meio da sua casa. Isso, meus amados irmãos, não é coisa tão fácil. Ser aplaudido por alguém que não te conhece, talvez seja fácil, mas dentro da casa, por aquelas pessoas que olham para você todo dia, todos os momentos, aí é que eu quero ver. Nós temos uma grande responsabilidade com a nossa família. Nós temos uma grande responsabilidade. A palavra de Deus em 1 Timóteo 5:8 vai dizer, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nós mostramos que somos cristãos quando nós cuidamos da nossa família. E essa palavra cuidar, ela é muito ampla. E alguém pode pensar, pastor Jean, eu coloco o alimento, eu levo no médico. Eu quero meditar com você hoje que o melhor cuidado para com a nossa família se chama sermos verdadeiros. Deus ama a verdade. Que verdade, pastor Jean? Mostrar aos nossos familiares a Jesus Cristo.
mostrar o caminho da verdade, mostrarmos o céu, lutarmos por ele, clamarmos por eles, não deixarmos que se percam. A nossa primeira congregação é a nossa casa. A nossa primeira luta é a nossa família. Não vamos permitir que nenhum da nossa casa se perca. Vamos lutar pelos nossos, aleluia. Vamos procurar as palavras certas. Mas que no final obtenhamos êxito. Que êxito? Toda a nossa família ir para o céu. Todos nós, nenhum se perder. Todos nós alcançarmos a salvação da nossa alma. Como está a luta na sua casa? Como está a peleja? Como você tem sido visto no meio dos seus? Você é um guerreiro, é um lutador, você tem se preocupado pela alma da sua família, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo. Lute. Irmãos, estamos em um momento muito difícil nessa terra. Satanás lutando contra a nossa casa o tempo todo. E é tempo de nós nos levantarmos com a verdade da palavra de Deus e lutarmos por nossa família. De nós fazermos o culto doméstico, de nós orarmos juntos. Essa luta não pode parar. E Jabes, irmãos, foi um homem que ele foi o mais ilustre no meio da sua casa, no meio da sua família. Ele alcançou fama. E você, nessa noite, precisa ser uma pessoa que a sua família, as pessoas olhem para você no meio da sua família e diga: ele é uma coluna, ele é um templo de Deus, ele é aquele que luta pela salvação da sua família. É verdade que essa parte da palavra ela tem muitas ramificações para nós pensarmos, mas eu quero pensar apenas na parte mais importante. Deus te chamou como coluna no meio da tua casa, para que você lute pelos seus. E Jabes era este homem. Um homem que não se abateu por seu passado. Um homem que era ilustre no meio da sua casa. E aí, meus irmãos, Jabes vai fazer a oração. Jabes vai orar ao Senhor. E nessa hora, antes de sair as palavras de Jabes, que nós já vamos meditar nelas agorinha, eu quero meditar com você que Deus conhece o nosso coração, a nossa vida, antes de nós falarmos uma palavra. Salmo 139:4 diz assim a palavra de Deus: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O nosso Deus conhece o nosso coração, a nossa alma. Então as palavras certas não precisam ser as mais bonitas, não, elas precisam sair do coração, elas precisam ser verdadeiras, de alguém que é verdadeiro. Como foi Jabes? Meus irmãos, a palavra de Deus ela nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas, é uma verdade. Deus não faz acepção de pessoas, mas também não há como negar que algumas pessoas são mais íntimos de Deus. Intimidade não se conquista através de palavras, não, mas sim de postura, de atitude, de caráter. Veja os apóstolos, os discípulos de Jesus. Lembra-se de João. João era o que falava mais? João era o que se expressava mais? Não. Mas diga uma coisa. Jesus fazia acepção entre os 12? Não, não fazia. Mas qual discípulo foi até a cruz? Até o final? Foi apenas João. Agora, qual discípulo era mais íntimo? Era João também. O único que colocava a cabeça sobre o peito de Jesus. Então, intimidade se conquista através de atitudes. Então, Jabes, quando vai fazer a oração, onde ele conquista tudo, as pessoas às vezes pensam, irmão Jean, foi apenas palavras? Não, não foram apenas as palavras de Jabes.
foi uma vida toda na presença de Deus. Um homem que andava de cabeça erguida, um homem que era justo, um homem que era notável no meio da sua família, um homem que já tinha um coração que Deus se agradava. E agora ele chega perante Deus com este coração e ele vai falar as palavras. E o que ele diz na sua oração são 4 coisas. A primeira, ele fala: que Deus me abençoe muitíssimo. Ele estava dizendo: quero a tua bênção, Senhor, a tua bênção, porque eu sou dependente. Louvado seja o Senhor. Jabes estava dizendo: ah, Deus, só a tua bênção me fará feliz. Depois ele ora: meus termos amplificares. Ele já era alguém que possuía, já era alguém que tinha. E Deus se agrada dessa oração, mas como? Ele não se conformava com o que ele tinha, porque ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que Deus podia fazer coisas impossíveis. Nós vamos ver a palavra de Deus dizendo: alarga as tuas tendas, firma bem as tuas estacas. Nós vamos ver várias vezes o Senhor nos incentivando a ir além, a querermos mais. Meus irmãos, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor que quer abençoar a você, abençoar a mim, e é um Deus que não só quer, é um Deus que pode. Deus, nessa noite, através dessa parte da oração de Jabes, te incentiva a que você tenha mais fé. O Deus que você serve é um Deus que não tem limitações. Louvado seja o nome santo do Senhor. A terceira parte da oração de Jabes é: a sua mão for comigo. Ele está dizendo: Senhor, o que vale a vida se a tua mão não for comigo, se a tua presença não for comigo? Eu preciso da tua presença. Veja, irmãos, que no início ele pede que Deus o abençoe muitíssimo, ele pede para que os termos sejam amplificados, e agora na terceira parte da mensagem ele diz: eu quero a tua presença, eu quero a tua mão comigo, eu quero sentir-te o tempo todo. Aí eu me lembro de Moisés, o Senhor dizendo: Moisés, eu não vou mais com esse povo, vou mandar um anjo na frente. E talvez você, talvez eu, diríamos: um anjo, tá bom. Mas Moisés disse: não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. E Jabes, irmãos, entendia o mesmo que Moisés. Compreendia que não dava para dar nenhum só passo, que não dava para andar, para caminhar nessa vida, mesmo com sucesso, mesmo com terras amplificadas, mesmo com bênçãos inúmeras financeiras, não dava para continuar na jornada sem a bênção de Deus. E por último, irmãos, ele diz assim, que do mal não seja afligido. Ele estava dizendo: livra-me do mal. Ele já orava da forma certa. Os irmãos lembram que Jesus, quando nos ensina a oração, ele nos ensina: livrai-nos do mal. Era a oração de Jabes. Ele sabia que existia um inimigo, ele sabia que existia um mal. Veja, irmãos, que Jabes é um homem consciente. Quantos crentes hoje andam pela vida, quantas pessoas andam pela vida e não entendem que há os ardis de Satanás, que Satanás é um ser mau, que existe uma peleja, uma luta, estamos numa grande luta, numa grande peleja. E muitos estão vivendo como se nada tivesse acontecido. Estamos vivendo dias terríveis, irmãos. A cada dia, a cada momento, Satanás quer matar a mim, quer matar a você, quer nos destruir. E nós precisamos vencer essa batalha, essa luta. Então, como fazer?
Precisamos do livramento do mal. Precisamos que Deus nos livre do mal. Precisamos que Deus nos proteja. Precisamos que o Senhor nos guarde. Precisamos que o Senhor nos livre de todo mal. Então a oração de Jabes foi uma oração correta. Foi feita da forma correta, com as palavras corretas. Mas ele só conseguiu ter as palavras corretas porque ele já tinha uma vida conforme o coração de Deus. Então Deus, através de Jabes, nos ensina como nós alcançarmos a bênção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos andar de cabeça erguida por essa vida. Não ficarmos chorando com as coisas que já passaram, ou aquilo que estamos passando. Não, devemos levantar e lutar e pelejarmos, louvado seja o Senhor. Devemos nos preocupar com a nossa família. E devemos, meus irmãos, entender que a bênção só pode vir de Deus. Devemos compreender que o nosso Deus é um Deus poderoso. Devemos entender que nós precisamos a cada dia da presença do nosso Deus. Precisamos compreender que não somos super-heróis, que somos frágeis, que estamos em um mundo perigoso e precisamos que Deus nos livre de tudo o mal. Amém? Que essa palavra fique em seu coração. Que você, através da história de Jabes, um homem que a Bíblia fala tão pouco, não é verdade? Não tem nenhum capítulo para Jabes, são poucas palavras. Mas quando fala desse homem, foi um homem que conquistou o coração de Deus. Foi um homem que conquistou sucesso, que conquistou de Deus tudo aquilo que ele queria. A palavra de Deus diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que você possa ter uma oração, que você possa ter um caráter, que você possa viver uma vida como viveu Jabes. Amém? Então, nesse momento, eu vou orar por você, para que Deus nos dê o sucesso espiritual, sucesso material, como teve Jabes. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Amado Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, teu Filho, eu te agradeço por esta palavra, Senhor, que falou sobre esse teu servo Jabes. Um homem que conquistou o teu coração. Tudo aquilo que ele te pediu, ele teve, meu Senhor. Então, meu Deus, nessa hora eu te peço, me ajude, Senhor. Ajude o meu irmão que ouve nessa noite, a que tenhamos uma vida correta, a que vivamos uma vida da maneira correta, Senhor. E que na tua presença possamos orar de acordo com o teu querer. Que possamos, meu Deus, almejar as mesmas coisas que o Senhor quer para a nossa vida, que consigamos entender o teu propósito, ó Senhor, e que possamos ter as palavras corretas, meu Pai, e assim alcançarmos de ti a bênção. Olha para o meu irmão, a minha irmã que está sofrendo, que está passando por um vale, Senhor, nessa noite. Tenha misericórdia, opera um milagre, Senhor. Tenha compaixão. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a Deus pela ministração da palavra, agradecemos a Deus pela sua companhia. Nós vamos agora orar para finalizar e em seguida estaremos proclamando o lema da igreja e impetrando a bênção apostólica. Bendito Deus e Pai, nós oramos a Ti outra vez, agradecidos pela oportunidade de cultuar o Teu nome, pela ministração da Tua palavra, pela vida dos Teus servos e servas. Tem misericórdia daqueles que estão em necessidade e estende a Tua mão para operar uma cura divina, para conceder um livramento, um escape. Continua, Pai Deus Santo, estendendo a Tua mão sobre este país, a repreender a ação do coronavírus, a repreender os poderes das trevas e concedendo vitória ao Teu povo. Assim nós oramos e rendemos-Te graças, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, amados, proclamar o nosso lema.
adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E os irmãos junto comigo. Amém. Deus vos abençoe. Paz do Senhor. Música